Oi, meus amores. Hoje é um dia muito feliz para mim. Vamos começar a conversar hoje sobre a figura mais querida, pelo menos que eu gosto mais de conversar e mais de contar as histórias dele. Hoje nós vamos começar a conversar sobre Jesus. Mas para a gente entender um pouco melhor esse caminho que a gente vai percorrer juntos com relação à história de Jesus, é preciso, ou era preciso, que a gente entendesse antes algumas dessas questões que foram apresentadas aqui no nosso canal até hoje. Por quê? Porque nós não queremos falar desse Jesus que a maior parte das pessoas acreditam que nasceu lá na cidade de Belém, numa manjedoura, que foi presenteado pelos reis magos, que encontrou seus discípulos, que foi perseguido e morreu na cruz e salvou a humanidade inteira por ter morrido na cruz. Não, não é desse Jesus que a gente vai falar. Sabe por quê? Porque Jesus é muito maior, ele é muito maior do que isso. Mas só tem como a gente entender essa criatura, esse ser, esse espírito tão maior do que todos nós, se a gente tiver a certeza de que nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. A nossa vida não acaba com a morte. Quando a gente morre aqui na Terra, quando o nosso corpo morre, a nossa vida continua em outras esferas, a gente continua em outros espaços, em outros mundos. Esse espaço, aliás, esses mundos por onde a gente pode viver fazem parte do universo, que é a criação de Deus. Deus não é um Deus que simplesmente pegou e criou o mundo em 7 dias como se fosse um passe de mágica. Ele criou o mundo, criou o universo, mas como um processo constante de criação da natureza. Por que a gente tem que acreditar que só existe esse Deus fantástico, que como se fosse um mágico ou num milagre, resolve, faça-se a luz e a luz foi feita, faça-se o homem e o homem vai ser criado? Por que não pode existir um Deus? Porque vamos falar a verdade, né? Se nós, criaturas humanas, podemos fazer tantas coisas, criar um computador, desenvolver internet, criar métodos de cura fantásticos, por que não pode existir um Deus superior a todos nós, que criou cada um de nós e que tenha condições de elaborar essas leis todas da física, da biologia, da química que governam o universo inteiro? Ele é muito maior. Se a gente quer entender esse Jesus que eu estou propondo aqui para vocês, a gente precisa entender que a nossa vida é muito maior, a nossa finalidade, a finalidade da nossa existência é muito mais do que simplesmente viver uma vidinha só aqui, pronto e acabou. E é preciso também que a gente entenda que existe um Deus que é um Pai amoroso, justo, perfeito, que sabe tudo, que conhece tudo, que não vai mudar e que cria a cada um de nós e o universo inteiro com um amor imenso. Por que a gente precisa entender essa questão? Porque esse Pai amoroso que criou a cada um de nós também criou Jesus. Da mesma forma em que criou a mim, a vocês, as pessoas que estão à nossa volta. E da mesma forma que nós estamos em um processo evolutivo, Jesus também passou no seu percurso, na sua história de criação, por todo um processo evolutivo. Um dia nós vamos chegar à condição de seres angélicos. Da próxima vez eu converso com vocês sobre a ordem dos espíritos. Mas vamos chegar um dia à condição de seres angélicos, de espíritos perfeitos. Jesus passou por todo esse processo e chegou também à condição de um espírito perfeito. E ao atingir essa condição, ele foi, de acordo com São Luís, numa revista espírita, uma mensagem recebida por Allan Kardec lá na revista espírita no século XIX, ele foi convidado a passar para uma outra categoria de evolução, que é a categoria dos espíritos crísticos,
que são esses que ajudam o nosso Pai a gerenciar, a organizar. E numa dessas situações, quando Jesus foi convidado para esse processo, Deus colocou sob a responsabilidade dele o nosso planeta. Então, desde que a Terra, vamos lembrar de ciências, né? Desde que houve uma separação de parte da massa do Sol que foi se movimentando, foi se transformando até chegar no planeta que a gente conhece hoje, que é o planeta Terra, desde aquela época, Jesus estava recebendo nas suas mãos o nosso planeta e quase que moldando essa massa que foi entregue a ele para ser a nossa casa. Jesus está conosco desde que a terra foi criada. Ele assistiu essa criação. Ele acompanhou o desenvolvimento de todas as formas de vida que foram implantadas ou permitidas que existissem aqui. Ele acompanhou o projeto de cada uma das partes que foram criadas para fazer da Terra o que a Terra é. Projeto? Sim, projeto. Se nós temos tantos engenheiros, arquitetos que projetam coisas, por que Jesus também não pode ter os deles? E imagina o que deve ter sido o projeto do corpo humano quando estava sendo criado. O projeto dos mais variados animais. Ele organizou isso tudo com muito amor, com muito carinho. Da mesma forma em que um irmão mais velho ajuda os pais a arrumarem com carinho aquele quartinho do bebê que está chegando. É como se Jesus estivesse recebendo de Deus a permissão para ajudar na organização do quarto que nos receberia um dia. E é nesse quarto que ele está tomando conta, e que a gente vai chamar aqui de planeta Terra, que ele foi acompanhando o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento enquanto bebê, a gente dar os primeiros passos e está nos orientando continuamente durante a nossa existência inteira. Por isso que ele fala que nenhuma das ovelhas que o pai havia confiado a ele se perderia, porque ele era o bom pastor e que cuidaria dessas ovelhas. Nenhum dos espíritos que Deus colocou aqui na terra sob a orientação do Cristo vão se perder, porque é exatamente essa a função que amorosamente ele assumiu junto de cada um de nós. Esse é só o primeiro ponto para a gente deixar esse gostinho de querer saber quem é mais essa criatura. E nós vamos combinar agora o seguinte: nós temos postado os nossos vídeos geralmente às terças e às sextas. Às terças-feiras, nós vamos continuar com os temas gerais em torno da doutrina, em torno da vida. Mas às sextas-feiras a gente sempre vai trazer vídeos relacionados a Jesus, para a gente conhecer quem é esse irmão tão amado e tão querido. E para a gente entender que a gente pode confiar nele em todos os momentos da nossa existência. Um beijo grande para vocês e até breve.